Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, continuando aqui a análise dos posters que eu comecei no último vídeo, agora analisando um contraponto assim, que também é dramático, mas que tem na sua vida também a perda que é a perda do seu tio Ben e dos seus pais, mesmo antes, quando ele era criança, que é o Peter Parker, porque essa é a história de background dele em todos os filmes e na história do quadrinho dele, que justamente cria o herói, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, quando você tem o poder e a capacidade de agir e não age, outras pessoas vão sofrer. Então, Homem-Aranha é um símbolo de responsabilidade. E isso é muito interessante a gente analisar nesse pôster aqui, porque ele é uma síntese, digamos, de todo o caminho que trouxe o Homem-Aranha para esse filme. Primeiro ele estava voltando para casa, depois ele estava longe de casa e agora não tem jeito dele voltar para casa, ou seja, não tem jeito dele voltar a ser aquele Homem-Aranha de antes. Então, nesse pôster aqui a gente tem uma representação que visa dar uma síntese de todo o conteúdo que está nesse filme. E esse conteúdo é o quê? A figura, de novo, central, tá, do Homem-Aranha, em contraponto, enfrentando tudo aquilo que vai contra essa busca dele pela responsabilidade dele. O que é a busca pela responsabilidade? Impedir a morte, impedir o crime. Porque o que é? O tio Ben dele morreu num ato de crime, de um criminoso. Ele não admite a morte e não admite o crime. Isso, para ele, é inadmissível. Inclusive a morte dos vilões, a morte de qualquer um que seja. Para ele é inadmissível, tá? Assim como o Batman também, né? Ele está correndo contra a morte daqueles que são inocentes, na concepção dele. A morte que foi proporcionada por uma arma também. O Homem-Aranha também inadmite a morte. Mas vamos dar uma analisada nesse pôster para ver qual que é a síntese que traz dele. A gente tem de novo 3 níveis de atenção. O nível de atenção inicial é o teu olhar sendo conduzido para o Homem-Aranha no centro do pôster. Secundários são os tentáculos do Dr. Octopus que molduram essa figura do Homem-Aranha. E aí a gente tem um terceiro nível de atenção que é o fundo, que mostra o quê? Que mostra o raio, que ele representa o elétron. Ele é um índice. Aqui é um signo indicial. Esse raio diz assim, onde tem raio, tem elétron, tá? E lá no fundo nós temos a figura assim bem sutil do Duende Verde. A gente tem aqui, num nível de atenção de fundo, os vilões complementares, que talvez não tenham tanta importância no filme quanto o Dr. Octopus, que está em primeiro plano, emoldurando o Homem-Aranha, o que representa que ele vai ter aqui no filme um papel muito mais fundamental do que os outros vilões. E no fundo, também abaixo, nós temos aqui, de novo, um símbolo, né? Um signo indicial, que é a areia levantando, que indica, nesse caso, uma tempestade de areia, que é o Homem-Areia. Olha que fantástico, gente. Temos o raio, temos a areia e temos lá o duende, porque a gente representa o duende enquanto o próprio ícone do duende mesmo. Então, ele é um ícone, o Duende Verde. Todos os outros dois são índices. E também nós temos aqui como signo indicativo os tentáculos, que indica um polvo, o Octopus, o Dr. Octopus, tá bom? Então a gente tem aqui essa análise aqui dos 3 níveis de atenção. Em termos de contraste, tá? Temos a luz, né, vindo de cima dos dois lados de cima, mas mais incidido da esquerda para a direita de cima, e iluminando a figura central do Homem-Aranha. Esse contraste se dá por cor e por iluminação. Eu acho que esse pôster não está muito bem feito, parece que ele foi uma colagem assim, meio feita a toque de caixa. A própria figura dos tentáculos, ela está um pouco com movimento, né? Com um blur de movimento, com motion blur aqui. Só que é para indicar que ele está em movimento em direção ao Homem-Aranha e tá tudo certo. E em termos de composição visual aqui, a gente tem um pôster muito bem resolvido. O alinhamento dele é todo central, né? O teu olhar te leva pro centro e você primeiro vê o Homem-Aranha, depois você vê os tentáculos envolvendo, em terceiro lugar você vê o fundo e aí você tem a ancoragem, que é o título aqui, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, 16 de dezembro. Então ela é uma peça que te leva para dentro do filme, para a síntese do que vai acontecer no filme e te instiga a assistir o filme. Pessoal, eu gravei ontem o vídeo analisando o pôster do Homem-Aranha No Way Home e hoje eles lançaram um pôster maravilhoso novo, esse que eu tô dando uma olhada aqui, ó. Aqui tem 2 coisas aqui novas que eu gostaria de analisar bem rapidamente para vocês. O fato de que, né, o Benedict Cumberbatch está aparecendo e a Zendaya também aqui em primeiro plano na frente do Homem-Aranha, embora a imagem dele do Homem-Aranha esteja maior, né, dando mais evidência da importância desse personagem, a gente tem aqui
uma escada de importância na hierarquia de leitura, né? Que a gente vai primeiro pro Homem-Aranha, depois pro Doutor Estranho, depois pra Zendaya, um tempo em que esses atores também chamam atenção e geram identificação e rapport com o público de maneira geral. A coisa que aparece nesse pôster aqui, que não tem no outro, é a figura do Electro, dessa vez 100% aparecendo ali, não só o raio, não só mais o índice, né, o indicativo que ele tá lá, que estava bem interessante, mas ele aparecendo 100%. Eu adoro posters literais, porém eu acho que às vezes eles são desnecessários de maneira geral, mas esse pôster aqui, ele tá muito melhor acabado, muito melhor desenhado. Apesar de utilizar os mesmos elementos, a gente nota aqui um trabalho de design muito mais primoroso, um trabalho de desenho aqui muito mais desenvolvido, muito bem desenvolvido de maneira geral. Tá? Inclusive a colocação aqui da cidade no processo de inversão de dimensões ali que a gente já viu no filme Doutor Estranho, que a gente vai rever nesse filme do Homem-Aranha, e ao mesmo tempo o Homem-Aranha também aparece lá no fundo. Agora continua como um indicativo, continua como areia aparecendo no fundo, só que o lagarto agora ele aparece bem evidente lá no fundo também, tá? Então essas são as diferenças. Vamos agora um pouquinho mais para frente aqui. Então a gente tem aqui uma imagem denotativa que é o Homem-Aranha pronto para ação, de cara você sabe que ele está pronto para ação, e conotativa aquilo que é insinuado, né, que te leva a imaginar que ele vai enfrentar todos esses vilões, mas ao mesmo tempo, nesse enfrentamento desses vilões, ele vai ter uma outra lição de responsabilidade, que é porque esses vilões estão aqui por culpa também dele. Mas mais do Doutor Estranho, né? Porque o Doutor Estranho tá muito estranho mesmo nesse trailer, porque, cara, um cara como o Doutor Estranho, com toda a experiência que ele tem de ter salvo o universo junto com o Peter Parker e tal, dá um errinho crasso desse de abrir o multiverso aí e essa palhaçada toda acontecer. Vamos ver se realmente é culpa dele ou se tá acontecendo alguma coisa a mais, porque tá muito estranho isso daí. O Doutor Estranho não é essa pessoa, ele tem mais responsabilidade, né? Ou não, né? Se bem que no primeiro filme a gente vê o Doutor Estranho lá todo... Ele é um pouco assim inconsequente em relação a algumas paixões que ele tem, né? Em relação a algumas coisas. Não sei. Mas ele é o Mago Supremo, então não deveria se deixar levar por isso. Enfim, vamos dar uma olhada, né, no que está acontecendo. Então a gente tem aí o problema principal, que é o Homem-Aranha que tem que enfrentar as consequências das suas decisões, que é fazer com que o mundo esqueça dele. Nesse auto-enfrentamento, nessa negação do enfrentamento de ter aberto a identidade dele, o Homem-Aranha acabou criando um problema muito maior, e agora ele vai ter que abrir mão desse objeto de desejo dele, que as pessoas esquecerem dele, né, provavelmente, para enfrentar as consequências da sua irresponsabilidade. Ou seja, ele não foi responsável com ele mesmo, ele não assumiu esse problema, digamos assim, né? Então eu quero apagar esse problema, como muitos de nós fazemos na nossa vida. Nossa, eu queria apagar esse problema. Cara, não dá para apagar, você tem que enfrentar os problemas. O herói, ele é a resolução desse problema, só ele pode resolver, assim como no comercial de TV, assim como em qualquer produto publicitário, o herói, né, é o produto que resolve o problema do cliente. Aqui, o Homem-Aranha, só ele pode resolver esse problema, tá? Ele é o herói, né, contra seus antagonistas, e no percurso geral aqui do sentido dele, que é em busca desse objeto de desejo dele, que inicialmente é apagar o nome dele, mas no final vai ser justamente tentar salvar todo mundo, não conseguir e aprender alguma coisa com isso daí, tá bom? Isso aí é o que gera os elementos de rapport pra gente, tá? Então o layout está muito bem construído, eu acho que esse pôster aqui está muito bem construído. Eu trabalharia melhor alguns elementos aqui dele. Parece que ele foi feito assim meio a toque de caixa, mas está bonito do mesmo jeito, eu penduraria na minha parede, eu acho que está uma boa peça publicitária. É isso aí, pessoal. Mal posso esperar para ver o filme no dia 16 de dezembro. Um abraço grande para vocês e até o próximo vídeo.